Hallo, ihr Lieben! A aula de hoje é uma aula sobre vocabulário e gramática ao mesmo tempo. Algumas semanas atrás a gente começou esse assunto e hoje eu vou trazer mais algumas palavras com esse assunto. O que é isso? Deixa eu explicar o que é. Alguns substantivos em alemão, eles exigem determinadas preposições e essas preposições são arbitrárias. Opa, o que é isso, Lud? O que você está falando? Vamos pensar em português. Quando você tem controle em português, você tem controle de algo ou você tem controle sobre algo, não é verdade? Eu tenho controle do meu dinheiro, eu tenho controle sobre ele tem controle sobre o cachorro dele, né? Então, ele tem controle do cachorro sobre o cachorro, né? Então, a gente tem essas duas preposições em português. Ou quando eu agradeço o meu muito obrigado é por algo. Muito obrigado por você ter vindo, né? Então, eu tenho a preposição por. Quando eu tomo uma decisão contra algo, ou o tribunal tomou uma decisão contra algo. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Que a gente tem algumas palavras como decisão, controle, obrigado, né? Que em português, na verdade, o obrigado ali, ele não é bem um substantivo, mas em alemão ele vai ser, você vai perceber. E essas palavras, elas pedem determinada preposição, contra, de, sobre. E muitas vezes a gente acha que essas preposições, elas são lógicas. Não, obviamente, quando eu tomo uma decisão contra algo. Quando eu tenho controle de algo. A gente acha que aquele de é óbvio. Por que a gente acha que é óbvio? Porque isso é a nossa língua. A gente aprendeu isso sempre na nossa língua dessa forma, então pra gente aquilo fica óbvio. Mas o que acontece é que essas preposições, elas são aquilo que a gente chama de arbitrárias. O que isso significa? Em cada língua, aquele substantivo vai pedir uma determinada preposição. Cada língua vai exigir uma determinada preposição junto com aquele substantivo. Então, quando a gente está aprendendo uma língua nova, por exemplo, estou aprendendo alemão, o que eu tenho que necessariamente fazer? Aprender o substantivo e aprender qual preposição, qual palavrinha acompanha aquele substantivo. E depois dessa palavrinha, no caso do alemão, eu tenho que saber também qual caso que acompanha essa preposição. Se é nominativo, acusativo, dativo ou genitivo. Eu não vou entrar nos casos nominativo, acusativo, dativo e genitivo, porque esse é um assunto mais complexo, a gente teria que fazer uma introdução maior sobre eles. Então, o que eu te sugiro? Se você é iniciante, se você ainda não sabe muito bem sobre os casos, aprenda aqui nessa aula de hoje o seguinte: qual preposição determinada a palavra pede? Esperança pede qual preposição? Controle pede qual preposição, né? Qual palavrinha que eu vou usar junto dela para criar o sentido que eu estou desejando? Se você já tem mais conhecimento da língua, saiba que hoje todas as preposições que a gente for aprender, né, todos esses substantivo mais preposição que a gente for aprender, são acompanhados do caso acusativo, tá? Do caso acusativo. E se você for mais avançado, você conseguir entender isso que eu estou te dizendo. Se não, foca só no substantivo mais preposição. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, o substantivo Hoffnung. Hoffnung significa esperança. Quando eu quero dizer assim, nossa, eu tô com uma esperança, né? Eu tô com esperança de conseguir um trabalho novo, né? Esperança de algo. Em português, né? Quando eu tô com esperança de conseguir algo novo. Em alemão, a preposição com Hoffnung é auf. A preposição com Hoffnung é auf. Então, quando eu quero dizer, por exemplo, eu estou com esperança. Opa, cachorrinho aqui latindo, porque chegou encomenda aqui pra gente. Quando eu tô com esperança de algo, eu digo Ich habe Hoffnung auf. Então, esse auf, que em alemão, na verdade, significa em cima de, tem vários significados, ele perde o seu significado de em cima de outros que você pode ter encontrado por aí no seu dicionário, e junto com a palavra Hoffnung, que é esperança, ele vai ter essa ideia de ter a esperança por alguma coisa, né, que algo aconteça. Então, eu tenho, por exemplo, a frase Ich habe Hoffnung auf einen neuen Job. Ich habe Hoffnung auf einen neuen Job. Significa, tenho Hoffnung, esperança. Então, eu tenho esperança. Einen neuen Job é um novo, e job é o quê? Trabalho. Então, eu tenho esperança por um novo trabalho. Eu tenho esperança de ter um novo trabalho nesse sentido. Eu vou precisar da preposição auf, porque Hoffnung pede auf. Lud, por quê? Porque Deus quiser que sim, não tem explicação. Você só tem que aprender que junto com Hoffnung eu vou ter auf, tá? Então, ich habe Hoffnung auf einen neuen Job. Eu tenho esperanças por um novo trabalho. Eu espero, né, ter um novo trabalho. Uma outra palavra interessante é a palavra Controle. Controle significa controle.
E über vai ser o controle de alguma coisa ou o controle sobre alguma coisa. Eu vou precisar da preposição über em alemão junto com a palavra Controle. Então, eu posso dizer, por exemplo, hat keine Kontrolle über sein Geld. Hat keine Kontrolle über sein Geld. Que vai significar ele, hat, tem, só que o keine é uma palavra negativa, então ele não tem. Controle é controle. Über vai ser porque o controle pede o über. O über não tem uma explicação. Que em português seria eu tenho controle de algo. Em alemão vai ser eu tenho controle über algo. Que se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria sobre, tá? Então, ele não tem controle sobre sein, que é o seu, e Geld, dinheiro. Então, ele não tem controle sobre o seu dinheiro. Mais um exemplo, então, em sich Sorgen machen né? Sorgen são as preocupações. A expressão sich Sorgen machen, todas as palavrinhas juntas significa preocupar-se, ter preocupação, estar preocupado. Então, vamos traduzir como sich Sorgen machen, como estar preocupado, tá? Quando eu estou preocupado, em português, eu estou preocupado com alguém. Em alemão, essa preposição vai ser tá? Então, quando eu estou preocupado jemanden, com alguém. Então, você vai ter que aprender essa expressão, sich Sorgen machen, estar preocupado com, que se você traduzir ao pé da letra não vai fazer sentido, porque machen é fazer e tal, não tem o estar aqui, mas você vai aprender que sich Sorgen machen é estar preocupado, e o vai significar com o que você está preocupado. Então, vamos num exemplo aqui. Sie macht sich Sorgen ihre Mutter. Sie macht sich Sorgen ihre Mutter. Sie macht sich Sorgen vai ser ela está preocupada, porque o sie é ela, sie macht sich Sorgen. A gente acabou de aprender que essa expressão significa estar preocupada. Então, ela está preocupada. Eu vou ter o O que esse está fazendo aqui? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, se eu fosse procurar no dicionário, daria em volta de... daria as no sentido de horas, teria um monte de coisa. Por quê? Porque o dicionário não sabe te mostrar que esse junto com Sorgen, ele vai significar com, né? Então, ela está preocupada com ihre, sua Mutter, mãe. Então, ela está preocupada com a sua mãe. Sie macht sich Sorgen ihre Mutter. Outra expressão, Dank. Dank significa agradecimento, tá? Ao pé da letra significa agradecimento. Quando eu digo vielen Dank, eu digo muito obrigado. Mas significa muito agradecimento, essa é a ideia. Ao pé da letra, esse Dank é agradecimento. Então, vielen Dank, muito agradecimento. Só que em português seria estúpido eu traduzir como muito agradecimento. A gente fala em português muito obrigado. Quando eu falo muito obrigado por algo, certo? Em alemão, a preposição vai ser für. Então, se eu quiser dizer muito obrigado pelo presente, eu vou dizer vielen Dank, muito obrigado, für, por, das Geschenk, o presente. Então, a preposição com Dank é für. Vamos para mais um exemplo. É o exemplo do Entscheidung. Entscheidung significa decisão. E eu posso dizer da decisão a favor de alguma coisa ou a decisão contra alguma coisa. Se a decisão tiver sido a favor, vai ser für. Se a decisão tiver sido contra, vai ser gegen. Por exemplo, die Entscheidung gegen den Park war überraschend. Die Entscheidung gegen den Park war überraschend. Die Entscheidung, a decisão. Então, gegen aqui significa o quê? Contra. Den Park, contra o parque. Se fosse für, seria a favor do parque. Então, com a palavra Entscheidung, eu posso usar duas preposições, tanto für quanto gegen. Então, die Entscheidung gegen den Park, a decisão contra o parque, war, foi, überraschend, surpreendente. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que eu vou ter determinados substantivos em alemão que vão pedir determinadas preposições. E que isso é arbitrário, que não tem lógica. Por que aquele substantivo pede aquela preposição? Eu tenho que aprender caso a caso, tá? Então, das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!